Bom, a gente viu, né, no vídeo anterior a parte relacionada com os espelhos côncavos e convexos, né, e agora a gente vai ver a parte relacionada com as lentes, né, que são as lentes, a gente vai ver especificamente sobre as lentes delgadas, né, que a principal característica desse tipo de lente, né, que a posição do objeto, imagem, né, elas são, de curvatura, de modo geral, elas são superiores, elas são muito superiores às dimensões dessa lente, né? Devido a essa aproximação, a gente vai verificar que a equação, né, que utiliza para a gente verificar a distância focal, distância de objeto e imagem é igual a de uma lente, né? Também tem algumas outras considerações, né, que você tem, né? Mas basicamente uma lente é um objeto na qual é formada por duas superfícies refratoras, né, que possuem um eixo central em comum, né? E elas possuem a função, né, quando aliadas com outros objetos, né, lentes e, no caso, espelhos, podem realizar amplificação, construção de microscópio, certo? Então, o que a gente vai ver essencialmente na aula de hoje, a gente vai ver a parte relacionada com as equações que a gente tem dessas lentes, né? E também algumas análises que a gente faz quando a gente tem a utilização de duas lentes, né? Para saber como fica a orientação, tamanho de uma determinada imagem, ok? Então, vamos lá. Então, dando aqui, no caso, continuidade, né? Esse aqui foi o exemplo, um canto anterior que eu estava analisando, né? Então, a gente vai ver aqui, vai ver agora sobre, sobre as lentes. As lentes delgadas. Aqui, antes disso, né? A gente define o que é uma lente, né? A gente diz que uma lente é um objeto transparente limitado por duas refratoras com um eixo central em comum. Então, né, a gente define, né, como eu tinha falado, uma lente delgada, né, na qual a distância do objeto, imagem e os raios de curvatura dessas duas superfícies refratoras, elas são muito superiores às dimensões da minha lente, né? Então aqui lente delgada, ela são lentes aos quais a distância nos quadros do objeto P, né? Distância da imagem e, e os raios de curvatura, né? Das superfícies refratoras
eu vou chamar de R1 e R2, são muito maiores do que as dimensões da lente. Né? Devido a essa consideração de geometria, né, ou seja, né, que no caso as dimensões delas são no caso muito menores do que a distância de no caso, objeto, imagem e dos raios de curvatura, né? A gente considera que a equação, né, das lentes delgadas ela é exatamente igual à equação da lente, ou seja, o inverso da distância focal vai ser o inverso da distância do objeto à lente, somada com o inverso da distância da imagem à lente. Né? Outro detalhe também que a gente considera é que para uma lente delgada, e índice de refração N, né, imersa no ar, essa equação, a gente tem uma equação uh, que ela é dada dessa forma, n-1 multiplicado pelo inverso, né, dos raios de curvatura das superfícies refratoras. Né? Essa equação é chamada de é, equação do fabricante de lente. E isso aqui tem um detalhe interessante que é o seguinte, né? Se você for observar aqui, a linha delgada. Bom, se você a gente vai chegar no caso em detalhes com relação ao que é uma lente delgada, no caso convergente e divergente, certo? Mas a diferença, o detalhe principal que você tem em relação a essa equação é que o desvio que você tem do feixe, né, nessas misturas refratoras é porque o índice de refração no interior, né, da minha lente é maior do que o índice de refração do ar. Então, no caso aquilo que a gente viu, né, quando a gente viu a parte de reflexão e refração da onda, né, a gente viu que quando você está no meio que tem um índice de refração que no caso o raio luminoso no caso ela surge de um índice de um meio cujo seu índice de refração é menor em relação ao meio 2, né? O que é que você tem? Você tem que esse feixe ele tende a se afastar da normal, né? Então no caso você tem um desvio, né, associado a ele devido a essa diferença de índice de, de refração, né? Que no caso é assim que uma lente consegue produzir uma imagem, porque ela desvia os raios luminosos, né? Porque o índice de refração da lente é diferente do índice de refração do meio, né? Se o meio for diferente, ou seja, né, se a lente tiver, digamos, imersa em óleo, né, você tem essa equação aqui do fabricante de lente, ela é diferente dessa equação aqui, ou seja, para cada meio essa equação ela muda. Né?
E mais uma vez, R1 e R2 representam os raios de curvatura das superfícies refletoras, né? Exatamente, das superfícies refletoras, né? Então, no caso, a gente tem basicamente, né? A gente tem basicamente dois tipos de lentes. Nós temos as lentes convergentes. Né? Na qual você tem que os raios luminosos elas se aproximam do eixo, né? Vou colocar aqui. Então essa aqui representa, no caso, uma lente convergente, né? E até você vê que até no caso o símbolo deles, né? Você tem como se fosse aqui dois espelhos côncavos, no caso colados, um de costas para o outro, né? E dessa forma você tem que, para você achar, né, no caso o foco, né, basta você observar o prolongamento desses raios paralelos aqui, né. Então no caso o que é que você tem, né? Se você observar, né, se você considerar aqui, por exemplo, que esse lado de cá, né, representa a superfície refletora 1, né? Isso quer dizer que o seu raio de curvatura ela está apontado para cá, por isso que aqui é C1. E aqui, né, você tem a outra estrutura aqui, né, da outra parte da parte refratada, né? Então, no caso, o raio de curvatura dela aqui está aqui, né, localizado desse lado de cá, né? E aqui, no caso, representa a axa focal da superfície 1 e aqui a axa focal da superfície 2, né? É assim que a gente representa, né? Então, no caso aqui, né, você tem a distância, né, do raio de curvatura da superfície 2 e aqui você tem a distância do raio de curvatura da superfície 1, tá? Ver se tem mais algum detalhe aqui. Anterior a esse, não. A gente também tem as lentes divergentes, né? E no caso você tem que os raios luminosos elas se afastam do eixo, né? Então no caso você tem, né, a localização aqui do foco, né? Aqui do foco da superfície 2 a partir do prolongamento, né, dos raios luminosos aqui, tá? Então, no caso, você tem, né, as lentes convergentes e as lentes divergentes. A lente convergente, você vê que você tem, né, que os raios luminosos elas atingem, né, um ponto focal real, né? Então, no caso, a gente pode supor que a gente pode ter a formação de, no caso, imagens reais e virtuais, assim como a gente tem dos, dos espelhos côncavos, tá? Dos espelhos côncavos e, e a gente dos espelhos côncavos, né? E aqui você tem nas lentes divergentes, né? Você tem que, no caso, o foco que você tem formado a partir do prolongamento dos raios luminosos, ele dá um ponto focal virtual, né? Então, no caso, a gente supõe, né, como os espelhos convexos, a gente vai ter apenas a formação no caso, imagens virtuais. Né? Bom, e no caso aqui, né, você tem a formação das imagens, da forma como eu tinha mencionado, né? Mais uma vez, né, a lente convergente pode produzir tanto imagens reais ou virtuais, né, dependendo da posição, né, localizado aqui do objeto, ok? Localizado localizado aqui nos objetos, certo? Então, no caso, o que é que você tem aqui? Você tem o objeto, né, localizado entre ponto focal da superfície 1, né, e o centro de curvatura aqui, né, da superfície 2, né, e você tem a formação de uma imagem invertida, consequentemente real, e no caso maior em relação ao objeto, né. Quando você tem o objeto localizado entre o centro comum
das lentes e a distância focal, né? Você vai ter o que? Você vai ter uma imagem, no caso virtual, e maior em relação ao objeto, né? Então, no caso, você vê que em ambas as possibilidades, você sempre vai ter, no caso, uma imagem virtual, né? Se um objeto estiver localizado após a minha distância focal aqui, da minha superfície 1, né? E a gente vai ter uma imagem virtual se essa imagem estiver aqui localizada entre os dois aqui, ok? Ok, pronto. Aí você vai ter aqui uma imagem virtual. Já as lentes divergentes, assim como as lentes, convexas, sempre vão produzir uma imagem virtual independente da posição que você tem do objeto em relação à essa focal ou à centro de curvatura, tá? Então, no caso, é basicamente isso que essa imagem está querendo dizer, que com as lentes convergentes você pode produzir imagens reais e virtuais, dependendo da posição do objeto em relação à essa focal, né, da superfície 1, né, e a gente observa que ela é sempre aumentada, né, já numa lente convexa, já na lente côncava, né, você tem que essa imagem, já na lente côncava, certo? Você tem que essa imagem geral ela é menor, né? Aqui aqui em casa ela é maior. E aqui quando você tem o objeto localizado entre o foco e o centro de curvatura, ela vai ser imagem e vai ser maior, certo? O detalhe que eu queria mencionar é exatamente o seguinte, né? Se for lembrar aqui, no caso aqui o espelho, né? No caso côncavo, quando você tem que a imagem virtual é sempre maior, certo? Você tem aqui, você pode ter uma imagem geral é sempre maior. A imagem real depende da posição. E aqui também é exatamente a mesma ideia, né? Você tem que ela pode ser maior ou menor, certo? Dependendo da posição, mas assim vai ser real, né? Se for localizada entre o centro de curvatura e o foco, e ela vai ser virtual se aqui for perto do foco, ok? Bom, é isso, né? E as lentes divergentes vão produzir imagens virtuais, né? E a lente convergente pode ser real ou virtual, dependendo aqui da posição. Ela vai ser real se ficar entre o centro de curvatura e o foco, e vai ser virtual se ficar entre o foco e o centro de curvatura. E aqui, né, só mostra como é que você faz para você localizar, no caso a imagem traçando raios, né? Aqui você tem uma lente convergente, né, na qual o objeto está localizado na distância superior à distância focal, né? Aqui no caso você sempre tem que traçar três feixes, né? Um é localizado na extremidade superior aqui da lente, né, na qual esse passa, né, pelo foco da superfície 2, ou seja, pelo ponto focal da superfície 2. Um outro feixe aqui é na extremidade inferior, né, que vai ser desviado, e esse aqui 3, né, que é o central, que ele passa exatamente pelo centro, né, da origem do raio de curvatura, né, que é o ponto comum entre essas duas superfícies, né, para formar, no caso, a imagem, né. Aqui no caso, quando você tem o objeto, né, localizado entre essa focal e o centro, né, você também utiliza esses três feixes, né, considerando mais ou menos a mesma ideia. Você considera aqui, né, esse ponto 1 aqui passando mais ou menos no meio, atingindo, né, o ponto focal aqui da superfície 2, né. Aqui, né, o raio 2, ele está na extremidade no caso superior, ele vai ficar no caso paralelo, né. E aqui você tem um feixe coincidindo com o centro, né, coincidindo aqui com o centro aqui, né, da formação da minha lente. E aqui vai ter minha imagem virtual. E aqui no espelho, no caso convexo, também no caso é a mesma ideia, né? Você vai ter, né, você pega três pontos, né, três raios luminosos, né? Esse aqui que é mais na extremidade acima, esse aqui que passa pelo meio e o outro que fica, no caso, entre os dois. E a imagem que eu vou ter aqui vai ser sempre virtual, certo?
Então, no caso, com relação às lentes, a gente utiliza 3 raios luminosos para poder representar. Nas lentes, nos espelhos, né, em geral, utiliza dois raios luminosos para você fazer. E aqui, né, só para a gente finalizar essa parte aqui de lente, né, aqui ele fala, né, como você tem sistema de no duas lentes, né, aí fica mais fácil explicar quando você tem aqui, digamos, um exemplo, né, que é o exemplo que está no livro, né, ele considera que massa média no caso abóbora, né, que é no caso objeto, né, ele está localizado entre duas lentes delgadas, coaxiais, né, 1 e 2, que são duas lentes convergentes, né, e elas estão a distância de 10 centímetros entre si, né. A distância do ponto focal da primeira lente é mais 24 e a do outro aqui, a lente 2, é de mais 9, né? E diz que a semente está localizada a 6 centímetros da distância da lente 1. Ele quer saber qual é a localização dessa imagem, né? E lentes divergentes e lentes convergentes. Então, no caso, o que é que você tem, né? Nessa situação aqui, para você fazer, né? Assim fica ruim. Tá. Vamos lá. Para você resolver esse tipo de problema, primeiro você tem que fazer o princípio da suposição, ou seja, você vai calcular, você tem aqui no caso objeto, você vai desprezar essa lente 2 e você vai achar onde está localizado a imagem, né, da lente 1. E, consequentemente, a posição e direção dessa imagem produzida pela lente 1 vai ser o objeto da lente 2. Aí disso a gente calcula realmente a posição da imagem associada às duas lentes, né? Então vamos lá. Então vamos lá, né? Só para fazer aqui o exemplo aqui. O que é que você tem, né? Você tem aqui, aqui no exemplo, né? Você tem que a distância aqui, no caso focal, né? Da primeira lente é 24 centímetros. A distância focal da segunda lente é 9 centímetros. A distância entre essas lentes é 10 centímetros. E a distância do objeto, né? A distância aqui do objeto da lente 1, ela está localizada a 6 centímetros, né? Então, no caso, o que é que você vai ter, né? Você vai ter aqui, né? Aqui é a lente 1, ok? Eu vou ter aqui, digamos, o objeto. Ele está localizado a uma distância que eu vou chamar de P1, né? Que é igual a 6 centímetros, né? Então, eu quero saber onde é que está no caso, imagem produzida por essa lente 1 aqui, né? Então, para tal, já que é uma lente delgada, eu posso usar a mesma equação que eu uso para as lentes esféricas. 1 sobre F1, né, já que é a primeira lente, pelo inverso da distância, né, P1, eu quero saber qual vai ser a distância da minha imagem 1, né? Então, é 1 sobre 24, né? É 1 sobre 24. Igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre I1. Então, o que é que eu vou ter? 1 sobre 1 vai ser 1 sobre 24 menos 1 sobre 6. Então, aqui fica 24. Aqui fica 1 menos 4. Certo? Então, a minha distância 1 vai ser igual a menos 8 centímetros. Menos 8 centímetros. Ok? Então, se é menos 8 centímetros, né? Isso quer dizer o seguinte. Isso quer dizer que essa imagem
Se ela é negativa, certo? Isso quer dizer que ela é uma imagem virtual, né? Ou seja, isso quer dizer que se ela é menos 8 centímetros, né? Isso quer dizer o seguinte, né? Quer dizer que aqui, né, a imagem, ela estaria localizada, se ela tivesse localizada aqui, certo? Essa minha imagem, ela seria positiva, né? A imagem aqui, ela é negativa. Se ela é negativa, isso quer dizer que a minha imagem, ela vai ser virtual, certo? Ela vai ser virtual e vai estar localizada aqui. Ok? Só lembrando aquilo que eu tinha comentado sobre no caso, as posições que você tem, né? Se você tem, como é que você sabe que isso aqui é uma imagem virtual, né? É só você lembrar da minha amplificação, né? O que é que eu tenho, né? A minha amplificação vai ser igual ao negativo, né? Da distância da minha imagem pela distância do meu objeto, né? Então, no caso, ela vai ser quem? Ela vai ser menos 8 mais 8, né? Sobre 6, né? Isso aqui dá 4 terços, certo? Já que isso aqui é maior do que zero, isso quer dizer que a minha imagem ela vai ter a mesma orientação do meu objeto. Então, ela vai ser uma imagem virtual. Se ela é uma imagem virtual, ela está localizada exatamente aqui, por trás do meu espelho, certo? Aí, beleza, eu consegui achar a posição da minha, no caso, imagem produzida pela minha lente 1. Então, quer dizer que essa minha imagem ela vai ser, certo? O meu objeto da minha lente 2. Então, aqui, se eu for colocar aqui, ó, a lente 2, o que é que eu vou ter? É aqui, né? Essa aqui é a lente 2. Aí, aqui vai ser, né, a minha distância do meu objeto associado à minha lente 2. Aí agora eu quero saber quem é a posição da minha imagem associada à lente 2. Então o que eu vou ter, né? A minha distância P2 vai ser quem? Vai ser igual, né, à minha distância da minha imagem I1, certo? Mais os 10 centímetros, de distância entre essas lentes, certo? Então vamos lá. Vai ser, digamos, o módulo dela, né? Vai ser o módulo dela, né? Porque no caso agora vai ser objeto mais L. Então P2 vai ser igual a 8 mais 10, vai ser igual a 18 centímetros, certo? Pronto. Aí agora aplico novamente. Aplico aqui novamente a minha equação aqui da lente. 1 sobre F2 dividido por 1 P2 mais P2. Aqui fica 1 sobre 9. Esse é 9 sobre 9 igual a 1 sobre 18, né? 18 mais 1 sobre I2. Então, 1 sobre 2 igual a 1 sobre 9 menos 1 sobre 18. Aqui fica 18, né? Aqui fica 2 menos 1. Então, I2 é igual a mais 9 centímetros, certo? Já que essa minha distância aqui no caso é positiva, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a minha imagem ela vai ser real e invertida.
Se você tiver dúvida, é só lembrar da equação da aplicação, que é menos I sobre P. Aqui fica menos 9 sobre 18, né? Isso aqui é igual a menos 0,5. Como isso aqui é menor do que zero, eu vou ter que minha imagem ela tem orientação oposta ao meu objeto, então ela vai ser real. Dessa forma, né? O que é que tem aqui, né? É como tem dizendo aqui, né? Aqui, né? Ou seja, ela vai ser oposta e vai ser real, certo? Então, não, aqui é 18, peraí. 9. Aqui é 18. Mas mesmo assim ela continua sendo real e no caso invertida, né? Então, se aqui é 18, né? O que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui 18. 18, né? Aqui vai ser igual a menos 1. Da mesma forma, isso aqui continua sendo menor do que zero, então ela vai ser uma imagem real. Então quer dizer que devido a essa associação aqui de lentes, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que o tamanho da minha imagem vai ser igual ao tamanho do meu objeto. Só que a imagem ela vai ser real, porque ela vai ser, no caso, invertida, certo? Bom, isso aí era o que eu queria falar sobre lentes, né? Só um detalhezinho que acho que ficou um pouco confusa a minha explicação quando eu estava comentando isso aqui, né? Com relação ao tipo de, no caso, imagem que você pode ter, né? Só lembrando que você segue a mesma, o que você tem para lentes, no caso convergentes, é a mesma ideia que você tem para espelhos côncavos, né? Ou seja, você pode ter a aproximação de, no caso, imagens reais ou virtuais, dependendo da localização do meu objeto. Se meu objeto estiver localizado entre, né, o centro da minha lente e no caso o foco, perdão, se ela estiver aqui localizada entre o raio de curvatura da segunda superfície e depois, né, do foco da distância focal da minha superfície, né, ou seja, se essa minha distância aqui do meu objeto for maior do que, no caso, a distância focal dessa minha superfície, eu vou ter a produção de imagens reais. Aí elas podem ser amplificadas ou não, dependendo da posição que você tenha no meu objeto, né? Se você tiver ao contrário, se tiver que a distância do meu objeto ela for menor do que a distância focal da superfície 1 aqui, certo? Eu vou ter imagens virtuais, certo? Em geral, imagens maiores em relação ao objeto, né? Já no caso de reais, você pode ter maiores ou menores dependendo dessa posição. Se aqui for uma distância maior do que está indicado aqui, isso aqui tende a ser menor. E as lentes divergentes, assim como os espelhos convexos, produzem sempre imagens virtuais, né? Independente da posição aqui do meu objeto, né? Isso aí era o que eu queria ter mencionado. Não sei se tinha ficado claro quando eu falei da primeira vez, certo? Então pronto, então, no caso com isso a gente encerra já o capítulo 34, né? Depois eu faço uma aula extra explicando alguns detalhes que tem nesse capítulo, que é algumas demonstrações de fórmulas, no caso, a formação de superfícies diferentes de lentes, né? Enfim, né? As partes adicionais, depois eu posso comentar isso em uma aula extra, né? Mas, essencialmente, a gente encerra o capítulo 34. Depois eu coloco os PDFs e indico quais são as questões que vocês vão ter que fazer. Ok? Então, fica até o próximo vídeo.